Olá pessoal, mais um episódio do Recorte Jurídico. Eu sou o Davi Pacheco, hoje eu estou recebendo o advogado Vitor Hugo, a Celine do Marketing, que ela é especialista em marketing jurídico, e o Dr. Aloísio. O Dr. Aloísio, ele é CEO do Grupo Gojus. Eu queria começar pelo Vitor, para que ele pudesse falar um pouquinho sobre como é que tem sido a rotina do advogado previdenciário e a rotina do advogado e as suas dores. Aloísio, fica à vontade. Olá, Davi. Satisfação imensa, gratidão pelo convite. Primeira vez aqui no Recorte Jurídico. Sempre um prazer muito grande falar sobre advocacia, falar sobre gestão, sobre esse mercado jurídico que é tão importante para mim, mas também para toda a sociedade, né? Quanto aos desafios, Davi e você que está nos acompanhando, né? Eu gosto de dizer que o maior desafio não só do advogado previdenciarista, mas o desafio de todo e qualquer advogado, sobretudo aqueles que estão em início de carreira, é ter uma gestão equilibrada de tempo, de trabalho, de produtividade. E quando nós falamos em gestão, nós falamos de algo muito complexo, Davi, pois nas faculdades não se ensina isso, né? Então, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, para os colegas, advogados e advogadas, que o advogado ele não é preparado para ser realmente empresário. Eu sempre, em uma conversa que eu tive com a Luísa recentemente, né, quando de fato aderiu o juiz, ele vai falar muito bem sobre isso, que eu precisava de fato de um sistema, de um software que me ajudasse a ter uma gestão equilibrada, né, que pudesse ali potencializar os meus resultados, tanto no meu dia a dia, né, tanto com a gestão do meu escritório. E infelizmente a advocacia ainda não sabe realmente ser empresário, ser empreendedor jurídico, digamos assim. Perfeito. Tá? Então eu acho que é o grande desafio, é esse. Vitor, obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá bom? E eu queria passar a bola para a referência em gestão que a gente trouxe hoje, para poder falar um pouquinho sobre esse ponto, né, Luiz? Como os advogados devem aplicar a administração dentro do seu escritório e ter processos bem elaborados. Luiz, dá uma canja aí pra gente. Davi, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui do lado do Vitor, do lado da Selene, falando um pouquinho da advocacia, falando um pouquinho mais da gestão, né, que é um pouco a praia do Gojus. O Vitor levantou a bola aí para um bocado de coisa que eu posso falar. E é exatamente isso. A gente estava falando aqui um pouquinho antes que o advogado não foi feito, não foi construído para ter sucesso. Na faculdade, não. Então você sai da faculdade, começa a aprender com a própria vida, com a própria advocacia. Você não tem gestão humana, não entende gestão humana, gestão financeira, não entende de gestão de processos, enfim. Então o Gojus, ele nasceu dentro do meu escritório há 12 anos atrás. E há 4 anos ele virou negócio. Ele virou um produto, passou a ser um produto comercial e a gente passou a viver disso, né? Transformou em negócio. E aí hoje o Vitor experimenta isso, essa vivência de que fez sucesso, está conseguindo, logrou sucesso do que ele faz, os clientes batem na porta dele, só que ele precisa de gestão para gerir aquela demanda que ele recebe, a equipe que ele contratou para dar conta daquela demanda, e sem um software jurídico isso é impossível. Planilha não resolve, é inseguro, você pode perder muita informação. Sim. Além de que não contribui para a sua gestão em si. Então o Gojus ele nasce desde a gestão da administrativa, do atendimento administrativo, documentos, tudo, arquivo de documentos, a gestão de processo, é linkado com todos os tribunais, gestão de tarefas e prazos, gestão de equipe, gestão financeira, então todos os braços até a conclusão, inclusive a financeira, que é a parte mais importante, que é o alvará, né, Vitor? Sim, com certeza. RPV no seu mundo aí, RPV, né? Precatórios, né? Precatórios. Então, até o final do financeiro, o Gojus te entrega a gestão. É como ter tudo na palma da mão. Exato. A gente vai aprofundar nisso já, viu, Luiz? Apresentar aqui nossa amiga Celine, que veio falar um pouquinho sobre a gestão das redes sociais, incluindo o Google ADS, incluindo toda essa parte de marketing. Celine, como é que eu faço hoje, um advogado faz para se introduzir nesse mundo digital? Fala um pouquinho pra gente. Assim, eu vou começar com uma frase épica. Quem não é visto não é lembrado.
que é uma frase muito forte, que é justamente sobre o que a gente fala hoje do digital, né? Hoje, quem não está dentro do digital praticamente não existe, né? E o que acontece? Eu sou apaixonada pela advocacia, não sendo da advocacia, mas eu já tenho uma caminhada desde a época da campanha da OAB que eu participei, né? Então, fui tendo colegas e amigos, que considero amigos dentro da advocacia, que eu consigo acompanhar de perto a transformação que eles proporcionam. Inclusive, o Vitor, uma vez eu conversando com ele, me contou uma história, e dessa história eu me emocionei e cheguei a chorar sobre a transformação que ele proporcionou na vida de uma pessoa, né? Então, a gente acaba que gera essa conexão, e é essa conexão que precisa estar dentro do digital. Então, a estratégia hoje tem um outro ensinamento também que se fala muito, que muitas vezes o que está dentro do digital não é o melhor profissional, mas é aquele que aparenta ser o melhor profissional, porque gera aquela conexão, gera aquela autoridade. E isso está sempre baseado, claro, em várias estratégias, que acredito que no decorrer aqui do nosso pod a gente vai poder falar muito sobre isso. Inclusive, agradeço bastante essa oportunidade, porque é algo que precisa ser falado. É algo que precisa ser dito. Porque, com certeza, quando a gente entra dentro do marketing, não é só sobre a consequência do financeiro que vai, de fato, crescer, mas as pessoas que são alcançadas, principalmente o projeto aí do GoJus, que foi uma necessidade que surgiu dentro do escritório, e aí onde está uma importância muito grande, Aloísio, de sair da tua visão, da sua visão dentro da advocacia, o que é a necessidade, né? Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado pela explanação, viu, Celine? Eu queria começar hoje pela nosso tema, né? Hoje a gente vai falar muito, primeiro sobre dificuldades, segundo sobre a gestão e, por último, para finalizar, como a gente pode mensurar essas metas. Porque uma meta, ela só pode alcançar um resultado a partir do momento que a gente pode mensurar ela, se está sendo batida ou não. Correto? Correto. Eu queria que tu falasse um pouquinho, vou começar por você, Vitor Hugo, sobre as dificuldades que você enfrenta no teu dia a dia, no teu escritório, na tua parte. Quais são as dificuldades que tu vê? Pronto, a principal, hoje, falando do meu escritório, Davi, é um desafio, gestão. Tá? Como foi o início da minha fala, tendo em vista que quando nós falamos de gestão, nós falamos de toda uma estrutura do escritório, que vai desde ali a minha prospecção de clientes, tá? Escolher bons clientes. Eu sempre costumo falar isso nas aulas, nas palestras, assim, não adianta ter só clientes, né? Nós temos que escolher os clientes. Ter bons clientes, tá? E, sobretudo no previdenciário, onde nós lidamos com vidas, né? Eu falo da minha realidade do direito previdenciário, nós lidamos com uma pessoa que precisa de um prato de comida dentro da sua casa, né? Olha a responsabilidade do advogado previdenciarista, de uma pessoa que está ali, de repente, precisando de um benefício para um tratamento de saúde. Então, tudo isso nós temos que saber de fato como localizar esses clientes, como chegar, como atrair de forma ética, tá? E essa gestão vai desde a prospecção do cliente até entregar realmente um serviço. Olha a ética aí, que ele eu procura. Eu queria não te interromper, não, Sim. mas eu queria que tu aprofundasse nessa parte da ética aí. A ética Como é que eu consigo avançar sobre meus clientes sem transgredir a parte da ética? Maravilha. Eu sei que vai ser até pauta de conversa da Selene, mas vai muito na busca de uma autoridade, de saber como se posicionar, sobretudo hoje em dia nas redes, né? Nós estamos vivendo um mundo pós-pandêmico, podemos dizer assim, um mundo onde o digital se sobressai, né? Então eu não tenho dúvida, se tem pessoas que se posicionam bem nas redes sociais, que muitas vezes sabem menos do que outras pessoas que de repente estão ali ainda numa vida de off, vamos usar essa palavra, né? Então, tudo vai do posicionamento, cara, sabe? De como eu estou levando esse conteúdo para a sociedade, como eu estou me posicionando, sobretudo nas redes. Então, é a forma de eu saber qual conteúdo trabalhar, né? Hoje, como eu falo, a minha advocacia previdenciária, ela advoga principalmente para pessoas de baixa renda, mas até a pessoa baixa renda, ela tem um celular ali na sua mão, ela tem uma informação tudo muito rápido.
né? Então, nós estamos vivendo uma era onde, se você não se posicionar, seja nas redes, seja uma demonstração de autoridade, vai ficar para trás. E é isso onde nós começamos a falar que a gente que está no início de carreira sofre muito. Primeiro, na faculdade não ensina sobre posicionamento, né? Sobre mercado digital, sobre gestão. Calma. Guarda Então, esse isso tudo ponto aí que a gente vai já aprofundar na raiz do problema. Eu queria convidar a Luísio agora para falar um pouquinho, Luísio, como é que você vê as dificuldades desse público, desse teu cliente, quais são as principais dores que você está vendo hoje? Olha, a principal dor que a gente verifica é exatamente a primeira consequência disso que o Vitor falou. É a demanda que chega no escritório. A gente vê todo santo dia no Gojus escritórios que têm documentos empoeirados dentro do escritório que não distribuem ação. E eles não sabem o que fazer. É onde vem, né? Na faculdade não ensina a gente a entender de processos, procedimentos dentro do escritório como gestor, né? Então o Gojus vem para trazer isso. E o que acontece muito? Para que você coloque o Gojus dentro do seu escritório, como qualquer gestor, você precisa tomar uma decisão. E a sua equipe precisa lhe acompanhar. Uhum. Se a sua equipe não lhe acompanhar, naquele processo, aquele procedimento que você está adotando, no software jurídico que você contratou, que vai implementar processos dentro do teu escritório, dentro da tua rotina, se a tua equipe não adiantar não acompanhar e você não acompanhar ela, Sim. você contratou o Gojus e o resultado não vem. Luiz, eu vou até falar sobre isso porque eu acho muito importante. Quando você, de fato, o gestor, ele abraça a causa, mas abraça verdadeiramente, porque tem muito gestor que pensa assim, eu vou contratar, vou contratar, tá tudo pago, tá tudo resolvido. E não é sobre isso. Entende-se que é uma caminhada que você inicia. Então, é o ponto de partida, é aquele exato momento que você contratou o sistema. A partir daí, é que você vai colocar todo mundo da equipe para acompanhar, para ficar fiscalizando, para ficar acompanhando, monitorando, né? Então é o ponto em que o gestor ele precisa abraçar. Exatamente. Ele precisa entender a importância disso. Então ele tem que estar imerso no caso, né? Você fala 100%. assim, que ele tem que estar imerso em todo o processo? Na verdade, o Gojus ele permite um controle sem você precisar controlar ninguém. É um termo que eu uso muito forte. Você vai, abre seu acesso de gestor dentro do Gojus, você olha o que cada um dentro do seu escritório está fazendo ou deixando de fazer. E o que está de ponta solta, que eu costumo dizer. Esses aqui não tem responsável ainda, ninguém deu tratamento. Opa, é aquele documento que antes, sem o Gojus, ficava empoeirado, escondido debaixo da mesa. Lá não está escondido, lá está. Se o gestor olhar, se o gestor acompanhar o acesso dele, ele consegue dar tratamento para isso. Então essa é a função primordial, acho que onde nasce todo o controle dentro do escritório, é esse atendimento. E é muito interessante, Davi, só me permitindo, Aloysio, eu presenciei isso esses dias, né? Eu estava em São Luís na última sexta-feira palestrando em um congresso, pois é. E aí eu lembro que na sexta-feira, principalmente, eu estava com um rol de tarefas a serem distribuídas, né, para a equipe, na verdade, a ser executada, já havia sido distribuída. E com um simples link, abri minha abazinha de gestor e vi que a equipe, de fato, tinha realmente realizado todas as tarefas, né? Então, não é um fiscalizar, mas é um acompanhar. Exatamente. Porque a equipe já se sente fiscalizada por si só. Exatamente. Ela sabe que você vai ver, mesmo que você não veja. Mesmo que eu não veja, exatamente. Eu queria que a Celine levantasse mais a Celine, pessoal, ela é a encrenqueira aqui do nosso bando. É ela que traz um problema à tona, né, Celine? Porque você traz clientes, aí agora o gestor não sabe o que fazer com esses clientes. Então eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que tu vê essa dificuldade, como é que a gente pode moldar ela. Eu sou a briguenta do grupo. Porque assim, eu entendo que muitas vezes isso é no mercado de forma geral, não é só no mercado de advocacia, mas o mercado de forma geral, ele diz assim, meu problema é vender, meu problema é crescer, meu problema é mais clientes. Só que você tá realmente preparado para crescer? Você tá realmente preparado para ter mais processos? Ou vai ser mais processos que vão ficar ali guardados, empoeirados, ou que você não vai ter nem noção se a equipe tá realmente fazendo, ou que vai estar perdendo prazo, né? E isso é um ponto de partida muito interessante,
Porque quando a gente fala de marketing e fala de marketing de crescimento, a gente tem hoje no mercado, e a gente já acompanhou em alguns momentos, a galera que chega lá e vamos fazer tráfego pago, vamos fazer Google. Muitas vezes nem não consegue mensurar. E de fato, justamente por causa disso, porque o pensamento é só na questão do crescimento, no crescimento acelerado, sem ter esse controle do passo a passo, do ponto a ponto, porque quando eu tenho um controle, eu consigo ver se eu tô realmente tendo investimento naquilo que tá sendo feito, se eu tô tendo assertividade, se meu público tá correto, né? Então, isso são os processos que a gente vai estipulando ao longo de toda a caminhada dentro do marketing para poder ser assertivo em relação a isso. Eu já ouvi falar muito sobre qualidade, né? O pessoal fala assim, eu posto pouco porque eu quero manter a qualidade. Você acredita nesse conceito ou você acredita que quanto mais eu posto, mais eu conheço o meu público? Como é que funciona isso? Me fala um pouquinho sobre isso. Assim, quando a gente vai para as estratégias de assertividade dentro do conteúdo, a gente traz algumas narrativas de roteiro, no qual a gente vai encaixando a fala do discurso que eu quero atingir um público A. Então, se eu quero atingir o público A, eu preciso falar aquela linguagem. Se eu quero atingir o público B, eu vou falar aquela linguagem do público B. E é onde muitos advogados têm dificuldade, porque tá tanto dentro da parte jurídica que quando tem que se comunicar com o público, não consegue diminuir ali um pouquinho os termos para poder se encaixar. E é onde o marketing entra com essa excelência, porque a gente vai conduzindo. Até brinco muito dentro do trabalho que eu digo assim, cara, se eu não entendi ainda o que você quer me dizer, simplifica porque o teu cliente também não vai entender, né? Então tem isso. E tem a questão de, por exemplo, quando eu vou qualificar, a qualificação do lead, né? A qualificação do contato, lead significa cliente, né? A qualificação do lead, ela se dá quando eu tenho no meu time comercial perguntas assertivas para descobrir se aquele cliente está sendo assertivo ou não. Ou seja, no caso do Vitor Hugo, que é previdenciário, ele já tem perguntas estratégicas para quando esse cliente chegar, ele conseguir saber se é um cliente qualificado ou não. Então, quais são as perguntas, Vitor? Primeiramente, se contribui, né, para o INSS, saber se realmente tem a qualidade de segurado, saber primeiramente qual benefício ele quer, né? Se é uma dor. Eu só quero qualificar essa tua resposta. Tá. As perguntas que tu faz são direcionadas para a venda, para o fechamento do contrato? Olha, tudo vai no primeiro contato que a gente tem com o cliente, tá? Vamos partir lá do pressuposto em que eu, através do meu marketing, atrair um cliente, né? Não é só o atrair, conforme a Celine já falou, né? Além de atrair, segurar o cliente. Então vai de uma escuta ativa, de entender a dor do cliente. Então, se eu for olhar só para o contrato em si, dificilmente eu vou fechar aquele contrato, né? Então eu tenho que ter de fato uma escuta ativa. Eu até gosto de brincar na sala de aula, em que muitas vezes quando eu estou fazendo atendimento, por exemplo, esses dias chegou uma cliente dizendo que queria um benefício de auxílio por incapacidade temporária, né? Estava realmente precisando. E eu perguntei, por que você quer o benefício? Ela falou, doutor, porque eu preciso realmente deste benefício para comprar medicamento. E foi o que eu falei para ela, pois você está me contratando não só para conseguir o benefício para você, mas para a gente comprar o seu medicamento. Tá? Então isso vai realmente aí de uma escutativa, de buscar entender a dor do cliente. Porque se eu olho, de fato, só realmente para o contrato em si, não vou fechar. Então as minhas perguntas são nesse sentido, né? Perfeito. De buscar entender a dor do cliente e mais do que isso, mostrar uma solução. E aí eu vou perguntando se ele contribui para o INSS, né? Qual é o problema de saúde, se é um benefício por incapacidade, e assim a gente vai desenvolvendo a conversa. Aloysio, eu queria que tu organizasse esses pensamentos agora. A gente falou muito sobre viabilidade, visibilidade, e o Vitor falou sobre as perguntas que ele entende que para o cliente sana aquelas dores. Agora, como é que a gente organiza tudo dentro do escritório? Você agora como especialista, queria que você disse um ponto-chave para isso. Quer que eu dá um segredo aí para a gente organizar tudo? Tudo isso fica, como eu falei anteriormente, na nossa parte de atendimento administrativo, né? Então, toda essa comunicação com o cliente, toda essa agenda pré-judicialização, ela precisa estar dentro do sistema. O que acontece? Muito desse agendamento se perde, muito desse agendamento fica no meio do caminho, quando é mais de um advogado, enfim.
Isso gera o caos lá dentro, o cliente foi embora e o dono do escritório sequer sabe que acabou de Que ele perder um esteve cliente. lá. Isso. É o famoso dinheiro ficou em cima da mesa. Mas tu Com o Gojus isso não, fica lá. Eu sei todo o atendimento pré-judicial. E deixa eu comparar, o Gojus é como se ele estivesse colocando o advogado como centroavante e existem funções diferentes. Por exemplo, tem a retenção ali de Exato. apresentação. Exatamente. Então eu vou colocar assim que os estagiários são os zagueiros ali, eles ficam na retenção. Exatamente. Aí tem que ter um advogado que faz um pré-atendimento, que faz o meio de campo. Toda essa... E o advogado qualifica que é a questão do fechamento do contrato, que é o relacionamento com o cliente, é o atendimento do cliente, é isso? Toda essa organização, a configuração do seu escritório dentro do Gojus, foi o Vitor que fez. Isso. A gente não monta nada. Mas o Vitor vai lá, configura quem é que fica com tal responsabilidade e tal. Quem é o gestor de quem, qual equipe e tal. Isso. Feito isso, roda sozinho e ele fica acompanhando. Você o está processo. descrevendo uma empresa. A advocacia Isso. hoje é uma empresa. Exatamente, é uma empresa. Chegamos num ponto importante. É uma empresa que eu costumo levar a sério. O Vitor é um cara que leva a sério. Lógico. Por que a gente está aqui conversando junto com o Vitor? É um cara que eu vejo que leva muito a sério a advocacia dele em todos os parâmetros. Ele abraça desde o marketing, é professor, é atuante, Obrigado, tem meu palestra, tem curso, foi atrás de um software de gestão, ou seja, é um cara que está preparado e está olhando para a empresa dele como Isso. o escritório dele como uma empresa. E realmente é uma empresa. A empresa foi feita para vender. Eu vejo aqui, eu sou advogado também, mas hoje aqui eu estou como gestor do Gojus. Eu vejo aqui o Vitor preocupado, logicamente como advogado eu compreendo, e falar da ética na captação. Tarará. Esse é um discurso que nós como advogados temos que ter. Sim. Mas nós estamos falando de empresa, a empresa tem que vender. Lógico, com certeza. E hoje nós Empresa estamos... não é ONG, precisa estar Exatamente, nós estamos no meio de uma dicotomia de que a OAB regulamentou a nosso marketing, regulamentou, tal, posso fazer tráfego, posso fazer tudo. Só que o tribunal, se esse tráfego deu certo, eu contratei a Selene, ela mensurou, fez todos os processos, tudo isso está dando certo. E eu estou demandando. Contratei o Gojus, minhas demandas administrativas foram judicializadas, estou demandando. Eu vou chegar no tribunal e eu corro um sério risco de ser chamado de predador. Aí, mas pode ser pauta para um próximo podcast. Porque a conversa é longa. Bem, pessoal, trazer vocês aqui é uma honra pra gente, mas para resumir, eu queria que para finalizar a gente pudesse dar uma solução e falar sobre como as pessoas podem procurar vocês nas redes sociais, aprofundar sobre o tema e ver cada vez mais, por exemplo, sobre o Vitor, que tu me falou que dá aula, Sim. que tem um escritório, que tem uma rotina aí meio acelerada. Como é essa rotina aí? Se eu tem quiser te muita. acompanhar no Instagram, qual é teu arroba? Fala pra mim aí. @Victor Hugo Leal Silva, meu nome completo, bem fácil, tá? Eu sou advogado previdenciarista, eu respiro, na verdade, a advocacia previdenciária, o direito previdenciário, e quem entra no meu Instagram vai ver bem lá, quem faz... Primeiro, só visite pra você ver, você vai ver lá uma série de conteúdos com o meu marketing maravilhoso aqui, que realmente produz esse conteúdo voltado para o direito previdenciário. Também sou professor de pós-graduações, né, de cursos práticos voltado ao direito previdenciário. Atualmente estou na presidência da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Piauí, né? Então, de fato, dá para ver que realmente eu respiro esse direito previdenciário, pois é impossível não falar com amor, né? Não falar tão bem de algo que mudou a minha vida. Então eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse nosso episódio, de repente estão começando do zero, não tiveram um apadrinhamento jurídico. Então é a fala de alguém que venceu na advocacia. Eu gosto de dizer isso. Começou do quarto. Tá? Que Ele comecei começou do quarto. do meu quarto da minha casa, né? E que realmente eu venho colhendo frutos com a advocacia, e as nossas falas aqui, né, a minha, do Aloísio e da Serene, você resume muito bem, que é o maior desafio hoje da advocacia é se ver como empresa, tá? E é isso justamente, eu acho que é a palavra-chave que resume a fala do CEO da Gojus,
da Selene, a minha fala, pois, infelizmente, os advogados não se veem ainda como empresa. E é o que eu falo para você que está acompanhando, para você que é advogado, nem que você advogue sozinho ou sozinha, mas você é uma empresa. Nem que todos os setores, seja o operacional, o administrativo, o financeiro, o de vendas, nem que tudo isso seja centralizado em você só, tá? Mas você é uma empresa. E mais do que isso, o produto é você mesmo. Tá? Então é onde entra aí o desafio de fato de fazer bem a advocacia. Perfeito. Aloysio, eu queria que você falasse um pouquinho agora, resumisse a importância. Eu vou ser redundante agora, mas a importância, além da gestão, de administrar, a importância de ter todos os setores alinhados, porque gerir não é só a parte de controlar pessoal. Queria que você falasse como, por exemplo, é importante para o advogado ler livros sobre vendas, sobre negociação, sobre persuasão? Me conta aí, me aprofunda nesse tema aí. Com certeza tá aqui a prova disso. Isso aqui deve ter lido um bocado de livro, participado de vários cursos, e ainda é um bom pai, viu? Obrigado, meu É um amigo. bom Obrigado, pai. obrigado. Tudo isso dá um ótimo pai. Isso aqui é excelente, meu amigo. Mas enfim, o Gojus, ele traz toda essa parte de atendimento. Lógico que o seu resultado do seu escritório, ele parte de um bom setor comercial. Tem que ter setor comercial. Tem que saber esses fechamentos, eles precisam ocorrer para que, enfim... Então tu tá simplificando demandas... que tem que ter técnica de venda. Sim, lógico, né? E aí o Gojus, ele consegue te dar todo esse acompanhamento da parte administrativa até a parte judicial, saber onde é que eu tenho dinheiro parado, processo estratégico. Como é que antigamente se tinha um processo estratégico dentro do escritório? Aquela parte daquele cliente Vitor Hugo Leal, que era meu cliente, ficava na mesa do gestor do escritório. Era o cliente estratégico. O processo estratégico hoje, ele está marcado lá dentro do Gojus como um processo estratégico, em que eu recebo notificações de tudo que acontece lá dentro daquele processo estratégico. Então são vários mecanismos que, se você quiser conhecer, é só acompanhar a gente também na @gojus.com.br. Perfeito. É o nosso Instagram. Entre em contato lá com a gente tem uma apresentação. Se eu te fosse falar aqui todas as ferramentas que o Gojus tem, a gente vai demorar um pouquinho. Se tu ia me cobrar uma hora extra. Então entre em contato lá com a gente, que a gente explica tudo. A gente tem uma apresentação resumida, a gente monta uma apresentação. O Vitor conhece muito bem disso. Manda um membro do Gojus lá para conhecer toda a estrutura e montar, como eu falei anteriormente, como é que fica o Gojus dentro do seu Pessoal, para vocês que estão nos assistindo, Dr. Aloysio, advogado e administrador, viu as dificuldades que um advogado tem e criou um programa para poder lhe ajudar, assim como administrador, e organizar a sua mente. Pega que ele tá dando mastigado. Vai lá na Gojus. Aprende não, vamos dar uma sugestão aí, conversa com a gente, né? A gente não ensina não, a gente só coloca no trilho. Coloca no trilho. Eu queria convidar a Celine agora para falar sobre a importância de ter o marketing alinhado com as metas do escritório. Sim, perfeito, forte. Muito importante. O que acontece? Eu acho que assim, entrando um pouquinho no assunto, a gente tá com 3 cabeças aqui que estão falando pontos diferentes e que são imprescindíveis dentro de uma empresa, que a gente tem que encarar a advocacia também como empresa, né? Então, a parte toda que o Vitor Hugo falou sobre a gestão de processos, mas não só sobre isso também, ele tem algumas pautas, algumas palestras que eu já pude acompanhar dele, que ele fala sobre um cliente transformar em mais clientes, sim, que aí a gente fala de pós-venda, a gente fala sobre a questão desses dinheiro não ficar parado dentro da mesa. Como que eu sei disso? Quando eu sei quantos clientes entram em contato comigo por mês, sei quantos foram convertidos, aí eu tenho acessibilidade para poder dizer, estou investindo bem em marketing ou não estou investindo. E quando a gente fala sobre esses processos organizados, porque quem quer crescer precisa encarar a empresa, precisa encarar o seu negócio como se ele fosse grande, mesmo que ele ainda não seja, né? Até o Vitor falou assim, que diz assim, quando você todos os setores em um só,
você precisa fazer ali vários malabarismos para poder resolver. Eu tinha uma técnica, que eu até compartilhar, mas eu tinha uma técnica antes, quando era só eu mesma, eu dividia nos lembretes do meu celular. Eu colocava o setor financeiro, setor comercial, setor de produção. Ia colocando todos os setores do meu negócio, da minha agência, né? Exato. E ali eu ia conseguindo associar na minha mente que a minha empresa era grande, mesmo não sendo, e que cada seu processo estava no seu devido lugar. Né? Que muitas vezes, quando o advogado ele quer crescer, ele quer empurrar ali um crescimento com um monte de processo que já está perdendo prazo, com um monte de processo que está ali guardado, que ele nem sabe, às vezes ele vai lembrar que tem um processo quando o cliente está ligando, cobrando informação do processo, e é justamente sobre isso que a gente consegue fazer esse crescimento. Agradecer a participação desses 3 notáveis. A notável Selene Barros, na sua especialidade sobre marketing, principalmente o marketing jurídico, viu, pessoal? A gente trouxe ela pela especialidade dela em marketing jurídico. Agradecer ao Vitor Hugo, hoje presidente da Comissão Previdenciária da OAB, né? Vitor Hugo, parabéns pelo seu desempenho, eu tenho acompanhado um pouco da sua carreira, viu? Obrigado. E desejo que você cresça ainda mais. E ao Dr. Luiz Araújo, Gojus CEO da Gojus, pela disponibilidade, que eu sei que é difícil arrumar um tempinho na sua agenda, mas obrigado por estar aqui. Eu tô tentando já faz uns 2 meses. É uma honra, que é isso. Deu certo hoje, né? Muito certo obrigado hoje. Eu fiquei tão emocionada. Ladeado com esses 2 aqui. Mestres, viu? Muito obrigado, Davi. Aí quem quiser acompanhar o episódio completo, vai lá no Instagram do Recorte Jurídico para ver sobre esse episódio que vai estar descrito na barra sobre gestão na advocacia. Grande abraço a todos.